Eu sou Ana Amélia Melo Franco, eu estou aqui representando a família do Afonso Arinos de Melo Franco, do José Nabuco. Então eu estou aqui representando a parte dos monarquistas, a família imperial, o Duque de Saxe, que fui eu que contactei primeiramente o Duque de Saxe, informei a todos eles. Todas as nossas ações, os nossos movimentos todos são totalmente abertos. Eu tenho duas páginas, uma que se chama Meu Brasil Brasileiro, está tudo aberto. O que está acontecendo aqui é o seguinte, aquela casa de fato, inicialmente ela era uma casa que ela foi dotada e não doada. Ela foi através de um dinheiro de Dom Pedro II, que ele dotou a primeira residência do Duque de Saxe no Brasil para o casamento dele e juntar a família dele dentro inicialmente daquela casa, enquanto estava sendo feito o Palácio Leopoldina. Posteriormente, quando eles se mudaram para o Palácio Leopoldina, ele dotou de novo, ad vida, que significa ad eterno, para a vida inteira, ele dotou isso de novo para o Império, que naquela época era o Império. Então aquela casa ela não pode ter outra destinação que não seja do que uma destinação histórica, de um museu histórico que apoie de fato as expedições índias aqui no Brasil. Como foi por isso que Rondon, que inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas quem deu a ele o Prêmio Nobel da Paz, quem indicou o Prêmio Nobel da Paz, foi o Albert Einstein. Isso aqui é uma coisa muito séria de se dizer. E toda aquela expedição que ele fez dentro daquela casa está no Metropolitan em Nova York e no Museu de Arte Natural em Nova York. Isso eu tenho certeza, que eu trabalhei muito tempo na Fundação Brasileira da Cultura em Nova York com a dona Isa Chateaubriand Cessler. Eu vi essa exposição, ninguém me contou, eu fui lá e vi. E a dona Lisa Palmer, que é do American Department da Christie's, também. Foi uma das pessoas que apoiaram aquela exposição lá. Então tem várias salas faladas e dentro do Museu de Nova York, em Nova York e em Washington também, na capital, de tudo que foi filmado pelo Marechal Rondon, que saiu daquela casa, que ali era a central do Marechal Rondon. Inclusive o presidente Roosevelt teve aqui no Brasil, naquela sede. Existem esses filmes todos, estão no YouTube para qualquer um ver, está aberto ao público. Agora, baseando na documentação que é fundamental, é o seguinte: aquela casa pertenceu ao Duque de Saxe através de uma dotação de 300 contos de réis que Dom Pedro II deu a ele pelo casamento dele com a princesa Leopoldina. E depois é que ele comprou o Palácio Leopoldina, que ele fez aquele Palácio Leopoldina. Com a morte da mulher dele, todo mundo sabe que ela morreu e foi para a Europa com os filhos dele, ele dotou, ele devolveu aquilo ao Império, aquela casa, mas com uma única condição: que aquela casa permanecesse como um museu de apoio indígena no Brasil. Eu tenho os termos certos que depois eu te mando. Das sementes. E das sementes. Aí começa toda a história. Aí houve um hiato naquela casa, houve um buraco naquela casa de falta de ocupação na casa. E ali foi transformado no derby da cidade do Rio de Janeiro, antes deles irem para o Jockey Club. Ali você pode ver, nas fotos antigas da época do derby, tem as cocheiras, tem a corrida e tudo mais. Aquilo já era histórico só por ser o derby. Aí mudou para o Jockey Club, aí ele voltou para a mesma função. Aí veio o Rondon, que convidou o Delano, o Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, o presidente Roosevelt, para vir para cá, para fazer as expedições no interior do Brasil todo, que é sobre os telégrafos, redes elétricas e tudo mais. E essas expedições estão todas no Metropolitan em Nova York e no Museu de Arte Natural. E em Nova York, em Manhattan e também em Washington. E além de tudo isso, depois que o Rondon morreu, quem assumiu, vocês não sabem, mas apesar do Vilas Boas ter tido a central dele em São Paulo, ele colocou aqui no Rio de Janeiro, que aqui era a capital do país em 1960, aquela casa, houve uma parte que o Rondon assumiu aquela casa como central dele na capital do país, que era o Rio de Janeiro. Aí depois entrou Darcy Ribeiro com toda a história dos índios todos. E onde é que esses índios de fato entraram? Eles não entraram há 6 anos atrás, está dando um grave erro. Eles entraram inicialmente, porque não interessa se são esse índio, aquele outro, importa são as etnias que entraram. Porque o que importa na linha dos índios é, como o Rondon falou, são as etnias. Essas etnias que aqui estão representadas pelos seus descendentes, eles entraram na época do Marechal Rondon. Porque o que eles eram? Eles eram simplesmente os carregadores,
eles eram os apontadores, essas etnias aqui. Então eles vieram, essas etnias, e depois vieram outros índios referentes às mesmas etnias, mas eles vieram também depois, junto de Rondon vieram alguns, porque ali era uma central de expedição, então ali era a base dos índios. E aí depois veio pelo Darcy Ribeiro. E importa que existe no Ministério da Agricultura um documento muito importante, desse que é o que vale aqui no Brasil, esse documento muito importante do Ministério da Agricultura, que nós requeremos através de uma ação na Vara Federal e na Vara de Fazenda Pública, intimando ao IFAM, que desculpe, não tem outro nome, é através de uma intimação do IFAM, do Ministério Público Federal, para que o IFAM se pronuncie e requeira o tombamento. Existe uma lei da Constituinte que garante que aquela casa, com o cunho histórico que ela tem e com a data que ela tem, ela já é naturalmente tombada. Mas acontece que nós estamos querendo burocraticamente que o IFAM, que é o órgão competente para isso, se pronuncie e que requeira o documento. Então nós intimamos ao IFAM, apoiados pelo Ministério Público Estadual e o Federal, para que não tenha interveniências obscuras de construtora, como todo mundo sabe que existe aqui no Rio de Janeiro, isso é fato, para que apoie aquela casa. Sou membro da Comissão de Ética da Presidência da República. Dona Dilma Rousseff. Não estou credenciado para este fim, mas venho com outras credenciais também, acompanhar um caso muito importante para a história do Brasil e para a ética no Brasil, e isso pode bater na Comissão de Ética. Quando então eu saberei todos os dados para expor lá.